Vamos gravar. Pronto, começou. Então, meninas, eu vou começar com a apresentação, tá? E é bem um bate-papo. A minha ideia aqui é que a gente realmente tire as dúvidas. O que vocês quiserem me perguntar, pode me perguntar. Não necessariamente eu vou falar o tempo todo, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, tá? Só me dá um ok aí se está aparecendo. Tá, sim. Tá? Ok. Então, hoje vamos falar, né, sobre autismo e a escola. Um assunto, assim, que em todas as palestras que eu vou, nossa, as pessoas falam, Márcia, vamos... e aí, o que está acontecendo? Né? São várias perguntas, são muitas dúvidas, e eu falo assim, não, a gente tem que esclarecer, a gente tem que conversar sobre autismo na escola, porque é necessário, é algo que a gente realmente está vivenciando, né? Então, vou começar me apresentando, tá? Né? Para quem não me conhece, eu acredito que vocês são seguidoras novas. São? Eu não... Porque tem tanta gente entrando. Eu já sigo você há algum tempo. Ah, tá. Eu só nunca participei de nenhuma aula, nenhum curso, mas já te sigo. Entendi. Eu já sigo e já participei já de um. Ó, presencialmente. Muito bom. Que bom, que bom. Ó, alguém está pedindo permissão, vou ter que sempre parar. Olá, boa noite, Rayane. Oi, Rai. Filha do meu filho, professora do meu filho. Então, quando eu escutar esse barulhinho, eu vou ter que voltar, tá, meninas? Então, meninas, meu nome é Márcia Azevedo, né? Sou especialista em atendimento educacional, especializado pela UFPEL, Universidade do Sul. Eu terminei, né? Fiz na pandemia. Na pandemia a gente fez muitas coisas, né? E uma delas eu consegui iniciar na pandemia e terminar essa pós-graduação. Sou especialista também em psicomotricidade pela FAAC, Faculdade Afonso Celso, que é lá de Belo Horizonte. Sou especialista também em psicopedagogia clínica institucional, estou terminando esse mês, graças a Deus. Especialista em autismo, estou em formação pela CBI of Miami, que é uma universidade que tem um polo lá fora, né, lá nos Estados Unidos, e sou graduada pela Educação Especial do ISERJ, né, Instituto de Educação do Rio de Janeiro. O famoso ISERJ lá da Tijuca, né? Tudo iniciou lá, né? Na educação especial, em 2000 e bolinhas, né? Não vou falar aqui, porque eu vou entregar a minha idade, mas iniciei lá e nem tinha noção de que eu realmente ia trabalhar nessa área, né? Então, eu iniciei essa graduação naquela escolha, né? Um dia pode ter concurso público, então eu vou fazer. E, ao iniciar essa graduação, eu gostei muito e comecei a me aprofundar depois da formação, né? Depois dessa graduação, fui me aprofundando até passei em 2 concursos. Hoje eu sou concursada pela Prefeitura de Mesquita e de Nova Iguaçu na área da educação especial. Eu tenho um histórico aí já de uns 20 anos nessa área, e isso tudo antes de ter os meus filhos, né? Eu sempre conto nas palestras, né? Deus faz tudo perfeitamente. Antes dos meus filhos, eu iniciei na educação especial e depois vieram, né? O Mateus, primeiro o Renan e depois o Mateus, que são 2 autistas, né? Eles são autistas, um de nível 1 e Mateus está do nível 2 para o nível 1. Ainda estamos trabalhando para que ele avance nesses níveis, né? E vocês querem perguntar alguma coisa sobre a minha formação? Aí, ruim que eu não vejo vocês. Não sei colocar aqui os 2 para ver vocês e assistir a apresentação ao mesmo tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, eu sempre falo, né, nas palestras
O quanto Deus é perfeito e o quanto a gente não sabe realmente do dia da manhã, né? Não sei se vocês conhecem um pouco da minha história, mas dá tempo aqui para contar um pouquinho, né, sobre a questão do autismo na minha vida, né? Como, apesar de toda a formação, como eu sempre falo, né? Apesar de toda a formação, quando é na nossa casa, quando chega na nossa casa, as coisas mudam, né, de figura, né? Até porque nós somos mães, então existe uma emoção, né, que envolve, né, a questão do filho. Então, eu só realmente passei a me aprofundar no autismo depois que eu descobri do Matheus, né? Em 2019, Matheus nasceu, vai fazer 4 anos esse ano, e no meio da pandemia eu comecei a perceber que ele tinha alguns sinais, né? Só que é aquilo, estudando, eu estava fazendo a pós-graduação em atendimento educacional especializado, e aí meu marido falava, nossa, você está estudando muito, está vendo coisa. E, ao mesmo tempo, eu comecei a investigar o autismo no Matheus. E, 5 meses depois, não, em 2021, né? Isso, 2020 foi a pandemia, 2021 eu descobri em maio, né? Saiu o laudo do Matheus, a médica, né, no dia 6 de maio, nunca mais vou esquecer dessa data, a médica só falou para mim, mãe, você só veio aqui atestar tudo aquilo que você já sabe. E foi nossa, meu castelo desmoronou, eu fiquei muito triste, porque eu sempre falo, né, eu sabia do autismo, eu sabia nos livros, né, e depois eu comecei a entender e vivenciar, né, o autismo na minha casa. Então, assim, é totalmente diferente, né? Nos livros a gente tem a técnica, a gente tem ali, mas a gente não vivencia, então não tem essa experiência, então não sabe o quanto é dolorido para as famílias. E em 2021 descobri e iniciei a estimulação precoce nele. Hoje Matheus já vai completar 4 anos. Matheus é uma criança funcional, né? O autismo dele, ele não afetou a parte cognitiva, ele não tem nenhuma comorbidade de deficiência intelectual, então ele consegue desenvolver muito bem em todas as atividades, nas terapias, na escola, mas foi uma luta, né? Uma luta. No meu perfil eu falo muito sobre isso, né? Eu falo muito, tenho até vídeos lá lives que eu falo sobre a minha história. E hoje eu quero deixar para vocês que, apesar de tudo isso, né? Apesar de toda essa história, depois ainda descobri o autismo do Renan, que o Renan, ele era, na verdade ele né? Com alto funcionamento, com altas habilidades, e, na verdade, na época, quando ele era pequeno, eu sempre via como altas habilidades, porque ele leu muito cedo, ele falou muito cedo, e 1 ano e meio, Renan reconhecia os caminhos, falava, então isso não me afetou, a verdade é essa. Quando não afeta em relação a trazer atrasos, né, a gente fica tranquila. A gente, tá ótimo, né? Poxa, depois eu vejo isso. E eu fui postergando, falei, não, depois eu vejo isso, não estava me incomodando. Só que também, quando chegou a pandemia, Renan apresentou várias questões, né, como todas as crianças, aí ele apresentou ansiedade, e aí eu fui percebendo mais coisas. E quando fechei o laudo do Matheus, eu já levei, né, as questões do Renan também, e ela falou assim, mãe, você tem 2 crianças autistas. E, apesar de toda essa história, eu mudei, né? Eu consegui ressignificar essa história, e hoje, né, graças a Deus, eu trabalho voltada para as famílias, voltada para ajudar as famílias, trazer conhecimento para as mães, conhecimento para a família, porque eu falo, o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele traz mudanças, traz transformações. Então, esse é o meu propósito hoje, trazer transformação para a vida das pessoas, dizer que autismo não é doença, que autismo é possível viver de uma forma leve com o autismo, enfim. Então, essa é um pouco da minha história, né? E eu quero encorajar vocês a vivenciar isso também. Vocês são mães ou professoras? Me contam.
Me contem aí. Eu sou mãe, Thaís. Mãe de um menino, menina? Eu sou mãe de um menino de 5 anos. Ah, que lindo. E você, Renata? Sou professora do município. Ah, professora do município. E a Rai é professora também, né, Rai? Tá ouvindo, amor? Não sei se ela tá ouvindo. Enfim, então, eu quero encorajar vocês, né, tanto, e eu acabo sendo essas duas personas, né, eu acabo sendo tanto mãe quanto profissional. E quando a gente é profissional, quantos alunos autistas eu recebi, trabalhei com eles, e, meu Deus, a gente toma eles para nós, né, Renata? A gente acaba se sentindo um pouco ali dessa família, né? A gente quer ajudar, a gente quer trazer o melhor para eles, né? Então, eu entendo também esse sentimento quando a gente busca o conhecimento para transformar a vida desse aluno, não é verdade? Não tem como você não se envolver, né? Sim. E assim, a cada dia a gente procura mais o conhecimento para a gente poder andar, né? Para poder a gente ter um suporte, já que a prefeitura não nos dá, né? Sim. Então, o suporte somos nós mesmos, né? Essa é a realidade. Então, está se tornando cada dia assim mais difícil, né? Sim. Então, a gente, quando tem assim, um apoio fora, faz com que a gente tenha um olhar diferenciado, né? Com certeza. E tem que ser, a gente tem que procurar mesmo, porque o apoio vindo da prefeitura não existe. Eu sei porque eu sou também de duas prefeituras, apesar que a prefeitura de Mesquita é uma prefeitura pequena, então ela é mais organizada, sabe? Ela até sempre está fazendo eventos, enfim. E de Nova Iguaçu também. Eu não sou do Rio, mas a gente, professor, acaba convivendo com todos, né? E a gente ouve muito essas questões da falta de apoio, né? Mas, então, estamos aqui numa sexta-feira, é para isso, para trazer conhecimento, para aprender. Eu também aprendo o tempo todo, né? Não é porque eu estou nessa posição que eu sei mais do que vocês. A gente pode, não, a gente tem que trocar, porque na vida é assim, a gente aprende um com o outro. E eu parabenizo vocês, né? Que realmente trazer, vocês que estão aqui na aula ao vivo, vocês que vão assistir depois dessa aula, porque realmente a gente precisa ter conhecimento, não tem jeito, não tem para onde fugir. Se a gente não conhece, se a gente não busca, realmente a gente não vai fazer diferença na vida dessas crianças. E educação é isso, né? Educação é transformar a vida. Então não tem como você ficar de braços cruzados. Mas vamos lá na nossa aula. Sobre o que iremos falar hoje? Sobre autismo, inclusão, autismo na escola. Eu botei autismo na escola, depois eu falei, não, é autismo na escola. Como é? Eu já tinha colocado esse termo, eu falei, autismo é autismo e a escola, e sim, autismo na escola, né? Enfim, mas aí eu falei, não vou mudar não, porque eu já lancei por todos os lugares aí. Autismo na escola, né, gente? A inclusão de crianças autistas é uma realidade ou uma utopia hoje? O que vocês acham? O que vocês entendem desse tema? Peraí, que agora o microfone sumiu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É uma utopia. Uma utopia. Felizmente, né? Infelizmente, está assim, está bem difícil. Como eu falei, a gente não tem apoio, não tem suporte de nada. E, assim, eu tenho uma turma com 16 alunos, um já está laudado, e mais 2 que está em investigação. Né? E sou eu e mais 2 pessoas. Não, 3. Agora tem 3 que uma retorno da licença. E a gente não tem, a verdade é essa, a gente trabalha assim, com o que a gente tem, né? Vamos dar um pouquinho de atenção a esse, vamos dar um pouquinho de atenção àquele e vamos lá, é uma loucura, entendeu? Que na verdade, você como profissional, você se sente mal porque você sabe que não está fazendo o que deveria estar sendo feito. Mas, e os outros, eu tenho 16, e os outros 13?
né? Não tem a minha apoio turma, nenhum, mediador? não tem mediador. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tem mediador. Não tem. A mãe da minha aluna que foi laudada, ela foi à CRE, a CRE falou, não temos mediadores nem para os grandes. Nossa. Essa é a resposta que a gente tem, entendeu? Porque se for direto na CRE, realmente fica difícil. Só se ela entrar na justiça, aí é uma outra história, uma outra luta, né? E aí, quando a luta está no final, eles já estão saindo praticamente desse processo. Triste, né? É triste, mas é verdade, entendeu? É uma realidade, né? Sim, então, realmente, o autismo hoje, na escola, né, as crianças, deixa eu coisar aqui, a inclusão ainda é uma realidade, mas a gente sabe que incluir de forma verdadeira, que a gente tem que entender que existe uma inclusão, entre aspas, né, mas de forma verdadeira ainda está fora do alcance devido à estrutura. Porque é o que eu falo, a gente pode conseguir sim, mas se a gente tiver apoio, né? Se a gente tiver ferramentas para isso. Porque não adianta a gente só querer, né? Não basta só ter a força de vontade. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa de uma estrutura que nos leva a essa inclusão. E escrevi ali incluão, agora que eu vi. Então, realmente, ainda se torna uma utopia, né, na nossa realidade por causa disso, principalmente nas prefeituras, porque ainda falta tanto material humano, tanto de, né, ferramentas, estratégias, ainda falta muito, mas é algo que está acontecendo, né? A gente sabe disso. Mas antes da gente falar um pouquinho, né, mais sobre o autismo na escola, vamos entender o que é o TEA, né? O que é o autismo? O autismo é um transtorno do espectro, né? É um espectro, né? O TEA, transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno que acontece na parte cerebral. Este transtorno apresenta prejuízo no desenvolvimento e alterações em algumas habilidades, sendo elas prejuízos ou dificuldades na comunicação verbal ou não verbal, dificuldades em manter relações sociais, movimentos repetitivos e estereotipados. Então, para a gente entender que uma criança é autista, né, ela entra dentro desse espectro, ela precisa apresentar essas características, tá? E algo que também a gente precisa observar bastante é se essa criança tem apresentado essas características e esses sinais desde a idade da primeira infância, né? Porque às vezes, mas quando chega adolescente, jovem, ele é autista. Mas tá, vamos buscar esse histórico dessa criança, vamos buscar esse histórico desde o ventre, vamos fazer uma anamnese aí. Essa criança, ela apresentou esses sinais no primeiro momento da infância? Às vezes, realmente, o pai não observou, a família não observou, mas com o relato histórico, a gente tem que ver se ela apresentou algum tipo, né, de dificuldade na interação social, né, na comunicação, se ela apresentou algum tipo de movimento repetitivo. Então, a gente precisa observar todas essas características para realmente dizer que essa criança é autista ou não. Porém, a gente precisa saber também que nem toda criança autista apresenta as mesmas características. Por quê? Já que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno que ele afeta áreas diferentes do cérebro. Então, assim, eu vejo aqui em casa muito claramente Matheus e Renan. Renan, uma criança de alto funcionamento, sempre leu cedo, apresentou hiperfoco no dinossauro, não teve estereotipia, não teve questão de contato visual, enfim, vários sinais o Renan não apresentou. Apresentou fala rebuscada, era uma criança que falava, até hoje fala com muita perfeição, usa palavras totalmente sofisticadas para a idade.
E já o Matheus veio com vários atrasos na fala, um pouco de estereotipia no início, lá com 1 ano, ele ainda fez um flap de mão, mas parou, apresentou ecolalia, hoje ele ainda apresenta um pouco de ecolalia, também movimentos repetitivos na boca, fazia movimento do carrinho, né, barulho do carrinho o tempo todo, fazia o tempo todo. Então, assim, várias características que o Renan apresentou, o Matheus não apresentou, e vice-versa. Então, a gente percebe o quanto esse transtorno ele é diferente. Por isso a gente diz que é um espectro. Está dentro de uma área ali, né, de um espectro, de algo muito grande que pode afetar de um jeito uma criança, de outro jeito outra criança. Então, por isso que a gente fala, cada criança é única e singular. Cada criança tem as suas características. Então, a gente não pode comparar, porque, como eu sempre falo, autismo não é doença, é uma condição. Tá? Tem alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu passar aqui. Opa. Tá passando, meu filho? Gente. Alguns tópicos são importantes, né? Como eu estava falando, que autismo não é doença, autismo não tem cara, essa questão de que, meu Deus, mas seus filhos não parecem autistas, né? Meu Deus do céu. Tem hora que a gente respira, né? Já ouvi até médico falar isso para mim. Eles são Eu escuto isso quase o tempo todo. É, verdade. Ué, eles são autistas? Os dois? Eu sim, porque eu, né, às vezes tem a ficha deles lá, né? Então abre o sistema, eles são autistas, mas eles não têm cara. O médico. Aí eu respiro, conto até 3, né? E sigo em frente. Sim, eles são autistas. Mas autismo não tem cara, até porque é uma condição, né? Não é igual o Down, né, que apresenta algumas características físicas. Não, o autismo não, o autista não. O autismo se manifesta seus sintomas até os 3 anos de idade e permanece ao longo da vida. Por isso que a gente diz que autismo não é doença e não tem cura, porque ele vai permanecer. A criança nasce autista e ela morre autista. O que vai diferenciar é o tratamento e a forma como ele vai se desenvolvendo durante esse tempo. Então, por isso, a importância do tratamento, para dar autonomia, para que a criança fique autônoma, que ela saiba conduzir, né, as questões, a vida diária. Então, é para isso que a gente faz o tratamento, para que ela tenha liberdade, para que ela tenha autonomia. Mas ela vai permanecer autista. Hoje eu vejo em 3 anos o quanto o Matheus desenvolveu. Ontem ou hoje, ele fez uma frase pedindo algo novo aqui em casa. Ele já está começando a se comunicar a partir de frases. Antes eram só palavras. Então, ele se desenvolveu. Com 1 ano, o Matheus não falava nada, nem apontava, nem dava tchau. Então, se a gente não entra com todo o tratamento dele, ele poderia ficar estagnado ou até piorar. Por quê? O autismo ele é caracterizado por níveis, né? Nível 1, 2 e 3 de suporte. E se a criança está no nível 1, ela pode, está no nível 3, ela pode vir para o nível 1, ela pode adquirir habilidades e ir se desenvolvendo. Agora, a criança que está no nível 1, se ela não for também trabalhada, ela pode chegar a nível 3. Então, a criança pode andar dentro desse espectro, entendeu? Então, assim, é muito importante o tratamento por causa disso. E autismo, como eu falei aí, é classificado por níveis. Então, a gente precisa entender muito bem o que é o autismo, né, para a gente também entender como incluir essa criança. E aí, a família, né, ela é muito importante. Você precisa entender e conhecer o autismo o quanto antes, para desenvolver todo o potencial dessa criança. Então, assim, como a família faz a diferença no tratamento da criança. Porém, a gente sabe que nem todas as famílias estão preparadas para essa realidade, não é verdade? Você, né, que está o tempo todo, professor que está o tempo todo com as famílias, a gente sabe as diferenças.
A gente conhece, né? Quando uma família quer, por exemplo, a Thaís está aqui ouvindo, está estudando sobre o autismo, porque ela quer ajudar o filhinho dela. Mas tem famílias que, infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que a gente ensine que a família é primordial, por mais que a gente ensine que tem que ter família, escola e terapia unidas para que essa criança desenvolva, tem muitas famílias que não querem, né? Ou às vezes ainda estão num momento de luto, não aceitam o autismo e aí não buscam pelos seus filhos. Não é verdade, meninas? Você também percebe isso? verdade. Sim. É verdade. Eu percebo isso. É muito difícil quando você vai fazer essa abordagem, né? Uhum. A escola na qual eu trabalho, na verdade, é uma creche municipal, né? Uhum. E eu tenho, assim, experiência de longos anos, só no berçário já vão 8 anos. Esse ano é que eu estou em outra turma. Mas durante esses 8 anos eu fui percebendo e fui fazendo cursos, né? E fui me aperfeiçoando e vendo como estava aumentando realmente essa condição, né? E a maneira como você vai abordar tem que ser uma coisa assim, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para você falar com os pais, porque sua maioria não aceita, a verdade é essa, né? É muito complicado, porém, quando eles caem a ficha, eles entendem e vão fazer tudo que tem que ser feito, né? Eles retornam a gente assim muito grato mesmo. Hoje mesmo eu recebi um depoimento de um pai que a gente deu assim um pouquinho de trabalho a esse pai para aceitar. Porém, hoje ele mandou um áudio muito legal, um vídeo agradecendo, né, o suporte que a escola deu para que ele aceitasse, né, a condição da filha e a família, né? Então, é muito difícil mesmo essa abordagem, sabe? Não. E não tem, assim, onde a gente trabalha, a gente faz de tudo para dar esse suporte psicológico, mesmo a gente não tendo, ninguém tendo psicóloga e tal, mas assim, é uma equipe muito participativa que faz com que a gente consiga caminhar legal e esses pais vão aceitando, entendeu? E quando chega lá na frente, a gente vê o retorno. Sim, isso aí é legal. A gente entendeu? acaba tendo que ser um pouco de psicólogo, um pouco de terapeuta, né? Agora, a grande barreira que eu vejo, Renata, e as pessoas que trabalham comigo, são os médicos. Os médicos. Porque quando você fala que uma criança de 1 ano e 8 meses, né, você faz um relatório direitinho, com todas as características, com 1 ano e 8 meses, já tem algum aspecto... Essa professora não é médica, essa professora não é neuro, essa professora isso, né? Então é muita coisa que eu já ouvi ao longo da minha vida. E assim, e no berçário mesmo, assim, quando eu comecei a perceber, eu comecei a fazer muitos cursos, ler muito, né? Porque o que nos garante é a leitura mesmo em si. E eu bati o pé com toda a delicadeza, com toda a sensibilidade, que sou uma pessoa muito cuidadosa com isso, mas conseguia, né, fazer com que os pais aceitassem a ideia e procurassem. E que mudasse de pediatra, aquele negócio todo, entendeu? E assim, agora, ao longo do tempo, a gente está vendo, acho que também porque está mais na mídia, né? Digamos assim, né? Então, as pessoas, quando você vai fazer a abordagem, o pai e a mãe uns já até sabem, né? Isso. Outros já estão desconfiados, então fica mais fácil. Mas assim mesmo, tem aquele período de luto, como você disse. Eu tive isso, né? Levei o Matheus, mãe, você está vendo coisa. Mas como assim, doutor? Ele vai fazer 1 ano, ele não dá tchau, ele não manda beijo, ele não fala palavras simples. A gente, né, ainda mais mãe de segunda viagem, né, onde o primeiro falava pra caramba. Então, eu logo percebi. E esse médico acompanhou o Matheus durante 1 ano, né? Que é o primeiro ano, acompanhou. Não, isso é coisa da sua cabeça. O que você está fazendo com ele? Aí eu comecei, né? Eu estimulo, faço isso, faço aquilo, aí ele ficou quieto, tipo assim, essa mãe entende.
Mas eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu mesma vou buscar. E eu fui atrás de uma neuropediatra, até ela falou assim para mim, cadê o encaminhamento do pediatra? Eu falei, não, eu mesma sou o encaminhamento, eu mesma trouxe. Porque é uma realidade, né? É. Muito. Ou falam, eu também tenho uma mãe que eu atendi, e ela falou, Márcia, mas eu levei, e a criança já estava com 2 anos, sem falar, sem contato visual, nada. E ele, não, isso daí ainda está muito cedo. Você está querendo colocar um rótulo do seu filho. Enfim, arrasou com a mãe, como se a mãe estivesse fazendo a coisa mais errada do mundo. E ela chegou chorando. Poxa, eu queria só as terapias, né? Era só para ela dar o papel das terapias, porque senão o plano não ia aceitar. Ela não deu isso, uma neuropediatra, não foi nem pediatra, não, foi uma neuropediatra. Não deu, você está buscando, isso não existe, é lá para 3 anos que você vai ter que ver isso. Olha, eu falei, não, esquece, muda de neuro. É uma realidade realmente muito forte e verdadeira, né? Que a gente enfrenta. E aí, é não aceitar a primeira palavra, né? Se você, a mãe, claro que a mãe percebe, sabe que há alguma situação. Então a mãe não pode, não é nada. Então, peraí, eu vou em outro porque ele está me falando que não é nada, né? Enfim, temos que buscar mesmo. E aí, meninas, o que é inclusão de verdade, né? O que a gente está vivendo hoje? Será que é inclusão? Então, eu trouxe 4 modelos aqui do que realmente acontece, né? O que acontecia e o que está acontecendo hoje na sala de aula, eu falo isso nas igrejas, enfim, eu falo isso em todos os lugares, porque é o que está acontecendo. A exclusão, não entendi por que saiu esses negocinhos aqui. A exclusão era o que acontecia antigamente, né? As pessoas eram excluídas totalmente. Então, essa parte aqui, ó, que fala da exclusão, é quando as pessoas com deficiência, elas eram excluídas mesmo. Se existia uma escola, existia uma outra escola para crianças especiais, que hoje não se fala mais isso, mas hoje se fala crianças PCDs, né, deficiente, pessoas com deficiência, e então eram totalmente excluídas, não tinham convívio, né, com as pessoas ditas normais, porque eu tenho muitas questões com esse negócio de normal, porque quem é normal nessa vida, Jesus? Quem é? Quem não tem uma vírgula, né? Eu sempre falo, eu tenho uma necessidade especial, ó, uso óculos. Então, não existe isso normal, né? O que é o normal, né? Então, eu tenho essa discussão aí paralela. Então, existia a exclusão, a segregação, tá? A segregação, onde as pessoas, né, ditas normais, vamos dizer na sala de aula, onde a sala de aula ela está com as crianças, né, na sala regular, e existe um outro ambiente para as crianças com deficiência. Por exemplo, a sala de recurso, né? Isso daí é uma outra discussão, mas existe essa discussão. Separar essas crianças na sala de recurso. E muitas das vezes, essas crianças são da sala de recurso, não é do professor da sala de aula. Então, assim, isso é uma segregação, tá? Porém, é necessário, no sentido da sala de recurso, ter um trabalho para eles, mas isso configura também uma segregação, tá? A integração. O que é a integração? É quando todos estão no mesmo ambiente, né? E eles estão dentro do ambiente, mas estão separados. Quando uma sala de aula, né, está com os alunos, tem uma sala de aula com vários alunos, e esse aluno com deficiência está lá no cantinho da sala de aula, né? Ou está lá com a mediadora, ou está lá na sala, no pátio, caminhando, andando, porque muitas das vezes não tem estrutura, é uma realidade, né? E esse aqui é o que acontece realmente hoje, a integração, né? Existe uma luta para que se chegue aqui na inclusão. Porém, o que a gente vê ainda é a integração. A inclusão seria
todo mundo junto e misturado, como eu falo, né? Todo mundo participando e vivenciando as mesmas experiências, todo mundo, todas as crianças, né? Não só quando tem um professor na sala de aula e um mediador com essa criança, ela não fica no canto, né? Igual na integração, fazendo essa atividade sozinho, que às vezes não está nem dentro do contexto da sala de aula, não está nem dentro do contexto daquela criança. Então, isso seria a inclusão, né? A criança ali participando. Existem muitos vídeos, né, de professor de educação física que faz a atividade, põe o aluno junto para fazer, arruma algum tipo de estratégia, né, para que esse aluno participe. Então, isso realmente seria inclusão. Mas o que a gente vê, né, é uma integração, devido a todas as questões que a gente já conversou aqui, de estrutura, de conhecimento, enfim. E aí, a educação inclusiva, né? Ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidade e a valorização de diferença de... Deixa eu... Tem alguém chamando. Ai, gente, alguém chamou aqui, mas não deu tempo de eu... Não, acho que fui eu, Márcia, porque foi? entrou uma ligação, me derrubou. Fiquei desesperada tentando voltar. Entendi. Fui eu, desculpa. Não, tudo bem. Gente, eu não consigo ver aqui. Então, ela pressupõe a igualdade de oportunidade e a valorização das diferenças humanas. Isso seria a educação inclusiva. Então, quando a gente fala de autismo na escola, a gente não pode separar, não pode não falar de educação inclusiva, para que realmente a gente consiga, né, incluir uma criança autista, a gente precisa, não só autista, né, com todo tipo de deficiência, a gente precisa trabalhar essa educação inclusiva, a gente precisa garantir o direito à educação, porque existe essa questão da escola, né? Hoje se garante o direito à matrícula. Isso a gente, apesar que nessa minha caminhada aí de escola e palestras de escola e igreja, eu tenho ouvido cada coisa que eu fico assim, meu Deus, mentira que isso acontece. Tem escolas que não aceitam as crianças, né? Já lá fala que não tem vaga, enfim. Então, na verdade, a gente se tem que garantir a matrícula, porque é um direito, mas também temos que garantir a aprendizagem significativa. Então, se só ofertar essa matrícula para esse aluno não é um caminho, mas não é tudo, né? A gente precisa garantir a educação mesmo, para que realmente a gente tenha uma educação inclusiva. E aí existe a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? É a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é um conjunto de dispositivos destinado a assegurar e a promover, em igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, existe uma lei. Infelizmente, no nosso país temos que ter lei, né? Para tudo, para que as coisas funcionem. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade, né? Mas, então, existe essa lei brasileira que garante esse direito, né? E assegura esse direito para essas crianças, né? Essas pessoas. E aí, gente, vocês querem falar alguma coisa? Minha vozinha? Deu tempo da Thaís chegar em casa. Deu tempo. Deu tempo. No carro, fui estacionando, é tudo junto. É assim, né? É verdade, tá vendo? Quem quer faz. Não, e agora estou esperando o vô que está trazendo o filho. Eita, mas já estamos indo para o final. Então, meninas, existem, né, várias estratégias, né, que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Por quê? Eu sei que a inclusão é uma utopia, ainda é uma utopia, mas se a gente fizer um pouquinho, né, eu falo assim, é uma gota no oceano, é assim,
Mas se a gente fizer, só de a gente ter esse olhar, né? Eu tenho conversado muito com professores e precisa ter o olhar. Tendo o olhar, já muda muita coisa, né? Porque a gente sabe que muitos professores ainda estão, não querem nem saber, né? Essa é a verdade. Então, assim, se você já tem esse olhar, se você já tem essa vontade de ajudar, isso já é um bom caminho, isso já é, eu falo que é a metade do caminho. E aí a gente precisa ter o quê? Estratégias. Estratégias para que as coisas funcionem, né? Apesar de ser difícil, né? A Renata aí tem uma realidade bem difícil, né? Vários alunos, um aluno autista, mas a gente precisa se apoiar nessas estratégias. Não digo que você vai conseguir fazer todos os dias, né? Mas o pouco, né, que você fala assim, não, hoje eu vou dar um olhar específico, vou fazer dessa forma com ele, e assim, a família vai ser grata, gente, porque com certeza a Thaís vai falar a mesma coisa, né, Thaís? Quando a gente vê que um professor, um profissional se importa com nossos filhos, tudo muda, né? Não, isso é verdade. Eu tenho uma experiência, meu filho no ano passado, ele teve uma professora extremamente dedicada, na verdade foram duas, né, que a turminha dele tinham duas. Foi uma professora extremamente dedicada, com interesse mesmo no assunto. Sim. E quando a gente terminou o ano, ela me falou: comecei minha pós-especialização em autismo. Ai, Então, assim, você via que ela tinha vontade de aprender, de querer, e sempre falava, ele pode, ele vai conseguir, mãe, não sei o quê. Então, ali, você cria forças para, tipo assim, eu também vou conseguir, eu também, né? E aí você vai junto, a família vai junto. Então, assim, a Renata aí, já estando aí querendo aprender, né, mais e mais e mais, já demonstra que, assim, eu particularmente acho que o professor é o diferencial para a criança autista. Né? As terapias são necessárias, são elas que estimulam, mas a escola ela tem um papel fundamental, na vida da criança, porque ela fica a maior parte do tempo ali. Isso. É verdade. E faz diferença, né? Ter esse olhar, ter esse profissional que realmente para te ouvir. Eu tenho uma coordenadora do Renan, né? O Renan está no 6º ano, então já é uma outra realidade completamente, né? Segundo segmento, né? Professor de disciplina, né, Renata? Já é outra situação aí. E eu, ai meu Deus, como vai ser? Mas essa coordenadora dele tem um olhar tão apurado de me ligar, de mandar vídeos para mim e ir lá conversar com o professor, não, faz dessa forma, e ela me passa esse feedback, nossa, me deixa tranquila. Então, é isso que a gente quer. Não, a gente sabe que não é uma realidade fácil, até nas escolas particulares, não é uma realidade fácil, mas se a pessoa quer, né, se a pessoa demonstra o interesse, nossa, realmente, é o que a Thaís falou, é verdade. A gente já fica, não, poxa, ele realmente é capaz, vamos lá. E a família precisa desse apoio, né? A família precisa desse apoio. Então, assim, faz diferença. E aí as estratégias, gente, são elas. Pedir à família um relatório dos interesses, preferências, coisas que essa criança gosta, né? A gente precisa entender quem é esse aluno. Quem é esse aluno? O que ele gosta, o que ele não gosta, quais as sensibilidades que ele tem. Ele tem alguma sensibilidade auditiva? Ele tem alguma questão? Ele faz algum tipo de fuga quando ele ouve alguma coisa? Então, entender essa criança é o primeiro passo, né? E isso a gente só consegue tendo um relacionamento muito estreito com a família, né? A gente sabe que existem as questões das famílias, mas a gente precisa buscar essa família para entender como é que é o seu filho em casa, o que ele gosta, até porque a gente precisa usar essas estratégias em sala de aula. Por exemplo, existia um menino que ele gostava muito de chaves. E aí, o que foi feito? Fizeram um barril na cadeira dele, botaram um barril, não sei se foi de papelão, não sei como é que fizeram.
E ali, porque ele não se mantinha sentado para aprender, para fazer as atividades. Então, colocaram um barril de chaves ali, ele teve interesse. Então, é você entender qual é o hiperfoco dessa criança, o que, que ele gosta, para realmente você trazê-lo para a sala de aula. Teve outra criança que gostava muito de galinha pintadinha. Então, se colocou galinha pintadinha pela sala toda. E aí ela passou a permanecer mais tempo na sala de aula. Tem criança que gosta muito de dinossauro. Faz um trabalhinho, põe um dinossauro, uma figura, começa a pedir para ela pintar, traz um dinossauro de casa. Então, usar essas estratégias é fundamental para que essa criança permaneça mais tempo nas atividades, dentro da sala de aula, tá ótimo. Conhecer as necessidades desse aluno também é importantíssimo. Conhecer eu tinha um aluno que ele não suportava ficar de tênis. Então, é algo que realmente vai incomodar, deixa ele trazer uma sandalinha, muda essa estrutura para esse aluno, para que ele se sinta melhor, para que ele se sinta bem. Então, entender essas necessidades é fundamental. Tem criança que tem seletividade alimentar, então precisa entender essa necessidade dele. Adaptar o espaço de aula e as práticas pedagógicas, né? A gente acaba, como professor, muitas das vezes, fazendo a mesma coisa da mesma forma. Então, mudar essa forma, adaptar esse espaço, essas práticas pedagógicas vão fazer toda a diferença para que esse aluno permaneça em sala de aula, para que ele se interesse principalmente das atividades, porque é o que eu falo, todo autista é capaz, gente, todo autista é capaz. Eu não suporto alguém falar para mim, mas deixa ele ali no cantinho. Eu, até então, há 3 meses atrás, eu era diretora de uma escola, a diretora adjunta, e eu levantava a bandeira mesmo, e eu falava o tempo todo, porque eu não suportava que meus alunos ficassem lá no canto da sala. Não. O professor brigava comigo, assim, você via, né, que, tipo assim, ela quer demais. Mas, assim, é muito triste quando a pessoa já põe um estigma social nessa pessoa, né? Já fala assim, ele não vai conseguir, enfim, mas também não faz nada para que a criança avance, para que a criança desenvolva. Então, assim, é necessário a gente ter um olhar, né? Um olhar para esses interesses, para adaptar esses espaços. Às vezes o espaço é muito pequeno, vamos reorganizar essas cadeiras, enfim, pequenas ações que podem trazer realmente algo de valor para essa criança, que possa realmente fazer com que ele desenvolva e que ele se sinta abraçado, né? Primeiramente, que ele se sinta uma criança capaz e uma criança que é bem-vinda naquele espaço. Estabelecer uma relação de confiança entre professor e aluno, né? Isso é importantíssimo, a gente precisa chegar nesse aluno, e quando eu falo assim é porque existe, gente, existe um professor que não chega próximo do aluno, que deixa ele lá, ainda mais se tiver mediadora, se tiver agente de apoio, deixa ele lá. Nem conversa, não pergunta, com aquela coisa que ele já não sabe nada, não vai me responder mesmo. Isso não acontece muito nas turmas pequenas, não, de crianças pequenas, não. Eu vejo mais no segundo segmento, isso daí acontece com mais algo assim, mais gritante. Criar projetos de inclusão. Eu lembro que lá em Mesquita teve um projeto falando sobre talentos. Eu até quero fazer na escola. Um show de talentos, olha, mas foi tão lindo. Uns tocaram, outros cantaram, e, meu Deus, se todo mundo participou, e isso fez toda a diferença. Ter esse projeto onde essa criança mostra a sua capacidade. Porque, gente, o que acontece? A gente não precisa lutar contra a deficiência ou contra o transtorno. Nós temos que lutar contra as barreiras que impedem dessa criança apresentar, né, a sua capacidade. É isso que a gente tem que lutar. Lutar contra essas barreiras. Barreira de comunicação, barreira arquitetônica. Então, isso que a gente tem que lutar.
né? Porque a criança ela tem potencial, mas ela precisa ter o quê? Instrumentos, ela precisa ter meios para que isso aconteça. E estimular a interação social. Às vezes, as pessoas se enganam, né? Os professores se enganam, ele está aqui, só está interagindo. Tá? Mas a gente pode fazer muito mais do que isso. A gente precisa estimular, sim, essa interação social, mas a gente pode ir além com esse aluno. Por isso que é importante entender esse aluno, entender todas as necessidades, saber que realmente ele é capaz. Primeiro, entender que esse aluno é capaz, né? Eu acho que é primordial. Se eu já entro numa sala de aula achando que o meu aluno não vai conseguir, poxa, fica difícil, né? Então, essas são algumas estratégias. Gente, existem outras, né? Mas aqui numa aula de 1 hora realmente não tem como a gente trazer todas, mas existem várias estratégias que nós podemos pegar mesmo, né? Usar as tecnologias assistivas, usar as comunicações, comunicação alternativa. Existem várias formas que a gente pode realmente mudar e trazer algo para essa criança se beneficiar, para que essa criança se desenvolva. E aí, meninas, querem falar alguma coisa? Deixa eu tomar uma água para não parar de falar. Então, meninas, existem várias estratégias e já estou no final, tá? Existem várias estratégias e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Para ajudar vocês da melhor forma possível, né? Hoje virou o meu propósito de vida mesmo, né? Hoje eu mudei toda a minha realidade, tive que né, sair da direção, até porque eu preciso dar mais apoio aos meus filhos. Então, em meio a isso tudo, eu quis realmente trazer, né, esse propósito de vidas e mudar mesmo, falar para as pessoas que elas são capazes, que um autista é capaz. Então, a gente precisa trabalhar não só com as famílias, mas também com os professores. E aí, eu criei, né, tanto um guia, né, de atividade para crianças autistas. É um guia com mais de 30 atividades, onde você pode desenvolver várias habilidades das crianças, habilidade cognitiva, habilidades motoras, enfim, tem vários objetivos. Acabei de criar também esse e-book para mães, né? Descobri que meu filho é autista e agora é um caminho, né? Um manual realmente para mães, para pais, para saber por onde percorrer, porque eu encontro muitos pais, muitas famílias perdidas que não sabem por onde iniciar, o que fazer, né? Eu também passei por isso. Quando eu falo, eu passei, quando eu saí da médica, a médica me deu um monte de terapias, meu Deus, aonde que eu busco isso tudo? E parece quando a gente compra um carro novo, que a gente começa a ver as coisas, eu comecei a ver clínica, tem clínicas, tem terapia aqui, tem clínica aqui. Por quê? Como a gente não faz parte, né? A gente acaba não percebendo, mas quando você entra, você começa a caminhar nesse percurso, nessa jornada, você começa a perceber, nossa, tem clínica aqui e tem terapias, vários tipos de terapia, nem sabia que existia ecoterapia, e hoje meus filhos fazem a terapia no cavalo. Então, assim, realmente é um manual para percorrer, né, esse caminho, para trazer leveza e para dar um direcionamento mesmo. Como eu falo, eu seguro na mão dessa família e dou esse direcionamento. E também tenho as minhas consultorias, tá? Consultoria psicoeducacional para a família, onde eu vou entender essa criança, entender quais as dificuldades dela, montar um plano educacional para ela, de intervenção. Também tenho a consultoria para professor, onde eu também dou esse suporte, né? O que você precisa? Como é que está? No caso da Renata, tem uma criança autista em sala, o que fazer? Quais as estratégias utilizar? Então, eu também tenho essa consultoria.
tem os treinamentos, né, nas igrejas, escolas, então treinamento de educação inclusiva, estou amando, foi um novo caminho assim da minha vida profissional, né? Então estou amando dar esses treinamentos. E é isso, meninas. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o tempo de vocês. Eu sou muito grata a Deus por esse propósito e hoje eu estou muito feliz em fazer isso. E eu falo que eu não trabalho mais, sabe? É tanto amor, é tanta vontade de fazer. E para mim estar aqui sexta-feira dando essa aula é tão leve, é tão prazeroso. Eu falo assim, hoje eu não trabalho mais. Muito obrigada, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui para a gente falar. Vocês querem falar alguma coisa? E parou o som. Parou. É desses pequenininhos assim que tem que carregar, não? Meu filho, é verde. Põe e tira. Renata, você pode fazer para mim um... A Renata está sem áudio, né? A Thaís, depois da gravação, você pode fazer para mim um relato aqui, o que você achou da aula? Claro, faço sim. Deixa eu terminar aqui a gravação. Parar a gravação, gente, não posso